Mais um dia de contar histórias assustadoras que vocês mandaram aqui pra Terra do Medo. Histórias assustadoras, sempre reais, relatos sobrenaturais dos nossos inscritos queridos. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. A gente tá adorando que estão chegando histórias assustadoras de vocês pra gente. Então, se você quiser contar o seu relato, o e-mail tá aqui na descrição, que é o contatonaterradomedo@gmail.com, pra você também mandar o seu relato, a sua história assustadora. Fala oi, pessoal, Vitor. Oi, gente. E hoje é dia de histórias de vocês. E vocês mesmos mandaram. Vocês estão fazendo conteúdo aqui na Terra do Medo. Obrigada por isso. Mandem mais. Mas eu adoro, gente, as histórias e acho incrível que vocês contam. Tem gente até que prefere não se identificar, ou seja, a pessoa tá confiando na gente. No sigilo. Antes de ir pra primeira história, eu só quero dar um recadinho pra vocês. Conta do recadinho. Temos novidade no nosso Apoia-se. Que é o que, Vitor? Você quer contar? Pode contar, você já tá aí toda animada pra contar. Não, eu quero que você conte. Conta pro pessoal. Conta da novidade, conta. Então eu vou contar, gente. Tá tendo um quadro novo, né, da Terra do Medo. E esse quadro a gente conta, a gente fala, né, sobre filmes que a gente acabou de assistir. É basicamente isso. A gente já gravou 2 episódios, tá? A gente já soltou um, tem mais um aí pra soltar pros apoiadores. E sempre que a gente assistir um filme e que a gente vê assim, não vamos soltar podcast para todo mundo, vamos fazer especial. Aí se a gente quiser fazer especial, a gente vai soltar lá pros nossos apoiadores. Então, gente, se vocês quiserem apoiar para ter mais conteúdo ainda da Terra do Medo, o link tá aqui embaixo. Você pode jogar também no Apoia-se, Cibele na Terra do Medo que você encontra. E são valores bem baixinhos, assim, se você quiser, se você puder apoiar. Ou então, você pode também se tornar um membro aqui do canal, que também tá atualizado ali, tem umas novidades. Mas aqui no Seja Membro eu não vou falar, não. Vocês cliquem e olhem pra ver se interessa, se apetece. Ela faz o mistério dela. Vamos então pra primeira história, que é da Jéssica Costa e se chama Passos Misteriosos. Eu acho incrível quando as pessoas mandam título. Eu acho assim, perfeito. Continuem. Já fica a dica aí, ó, manda título. E manda uns títulos assim, passos misteriosos. Que passos? Mistério, já tem uma coisa. Entendeu? Uma coisa meio aliens, mas já fica ali no ar. O ano era 2015 e eu morava com meus pais. Nessa casa, gente, já aconteceram várias coisas esquisitas. Essa casa era muito esquisita, mas isso realmente me marcou demais. A casa dos meus pais era enorme e tinha 2 andares. Na parte de cima ficava ali as acomodações mesmo, né? Quarto, sala, cozinha, banheiro. E embaixo ficava a loja que eles tinham. Só que essa loja acabou fechando, então sobrou aquele espaço enorme ali pra gente. Daí nesse espaço que sobrou, eu pedi pro meu pai fechar ali com madeira e tal, pra fazer um quartinho pra mim. Daí na época que aconteceu essa história, eu tava fazendo faculdade em uma cidade que é assim, distante da minha, sabe? Então demorava bastante pra chegar em casa. Eu chegava em casa mais ou menos meia-noite. E nesse dia específico, eu cheguei e fui direto pro meu quarto. Não falei boa noite com ninguém, fui direto pro meu quarto. E logo em seguida, eu ouvi passos descendo a escada. E essa escada ficava ali coladinha na minha parede de madeira. Na mesma hora, eu achei que fosse minha mãe, porque quando ela via que eu chegava, geralmente ela descia pra falar que deixou janta pra mim e tal. E esses passos acabaram parando ali perto da minha porta. Nessa hora eu perguntei, mãe, você tá aí? Eu já vou subir já pra comer e tal. Ninguém me respondeu e eu comecei a ouvir os passos rodeando as paredes de madeira. E esses passos começaram a ficar mais fortes, sabe? Como se a pessoa estivesse correndo em volta do meu quarto. Nessa hora eu achei que poderia ser minha irmã tentando me assustar. Então eu falei, Bibi, palhaçada, não tem graça isso não. E eu continuei fazendo ali minhas coisas e tal, tirando as coisas da minha mochila. Até que esses passos começaram a ficar mais fortes ainda e pareciam que eram 2 pessoas correndo. Além dos passos, eu comecei a ouvir batidas nas minhas paredes, assim. E não era uma batida contínua, era uma acontecia de um lado, depois acontecia do outro, logo imediatamente. E eu pensei então que
era minha irmã e o meu cunhado. Meu cunhado, o namorado dela, acabava dormindo lá às vezes, e eles faziam esse tipo de brincadeira. Eu falei de novo que não tinha graça, falei que já tava enchendo o saco já, que já tava chato. E nessa mesma hora eu recebi uma ligação da minha mãe. Ela me disse que o jantar na casa da sogra da minha irmã, tinha se estendido um pouco mais, mas que era pra eu ficar tranquila, que eles já estavam chegando em casa e que ela tava levando janta pra mim. Eu perguntei quem tava ali no tal jantar, e aí minha mãe falou que tava ela, a minha irmã, o meu cunhado, o meu pai e os familiares do meu cunhado. Conclusão da história. Esse tempo inteiro eu tava sozinha em casa. Eu fiquei morrendo de medo e minha atitude foi esperar a minha família do lado de fora da minha casa. Fim da primeira história. E Jéssica, eu não tenho nem palavras pra dizer o quão sábia você foi de esperar do lado de fora. Tô mentindo, Vitor? Não, nesse caso foi o lugar mais seguro. Eu acho que eu não esperaria do lado de fora, porque eu ia ter medo de sair do quarto. Então, eu acho que eu ia ficar debaixo do meu edredom, quietinha assim, ó. Porque eu ia pensar assim, pera aí. Se tem gente correndo em volta das minhas paredes, tem alguém ali. Então eu ia ficar com medo de sair. Então eu iria ficar ali quietinha no meu quarto esperando. Mas você foi incrível. Pegou sua malinha, pegou provavelmente seu celularzinho, sua coisa, foi pro lado de fora. Agora eu fico imaginando a sua família chegando em casa e vendo você ali. Tudo bom? Tá do lado de fora? Você tá joia? O que você faria nessa situação, Vitor? Eu não sei, gente. Eu acho que eu pegaria a minha arma, né? Minha arma que é o lençol, que é a cobertinha, e ficaria ali debaixo mesmo, gente. Nessa hora é a melhor arma que existe. Pois é, gente. Eu acho que vocês... Você olhou assustada, né? Que eu pegaria minha arma. Eu fiquei assustada. Eu não esperava isso, não. Que arma, mulher? Tá doida? Coberta. A coberta, gente. Aí tudo bem. Eu acho que eu faria isso também. Mas eu achei muito boa a atitude da Jéssica. E comentem aqui embaixo o que vocês fariam. Se vocês iriam pro lado de fora, igual ela. Ou iam pegar armas de vocês. E iam ficar também encolhidinho assim. Vamos pra segunda história, que é do blog da Jujuba. Achei muito fofo. Que é a história da Juliana Lopes. Quando eu morava com meus pais em Mogi, a gente morava de aluguel. Então, volta e meia, a gente tava ali se mudando de casa. E essa história se passa na última casa que a gente morou. Que era uma casa um tanto quanto estranha. Sempre que eu ficava na sala, lendo, passando um tempo lá, eu sentia que tinha alguém me observando. Mas, eu vou te falar, isso não me assustava tanto assim, não. Mas não se enganem, eu sou muito medrosa, principalmente com isso de espíritos, coisa e tal. E às vezes, quando eu tava no meu quarto, eu sentia um cheiro de cigarro muito forte, dominando o ar inteiro. E ninguém lá em casa fumava e tal, mas eu pensava assim, pode ser algum vizinho, alguém aqui perto e tal da vizinhança, e aí escapulia o cheiro aqui pra dentro de casa. Eu costumava ler na sala, inclusive, gente, porque eu dividia quarto com a minha irmãzinha de 12 anos de idade e com meu filho de 11. Daí, certa noite, eu cheguei em casa do trabalho, eu tava super cansada e eu decidi que eu não ia ficar lendo na sala, eu fui direto pro quarto. Daí eu tava lá, ajeitando minhas coisas, minha mãe entrou no quarto, deu um beijinho nas crianças de boa noite, me desejou boa noite, saiu do quarto, e aí eu deitei e eu logo peguei no sono. E isso não é muito normal, assim, eu demoro geralmente um pouquinho pra pegar no sono, mas nesse dia peguei muito rápido. Em certo momento eu acordei de madrugada e eu vi uma sombra saindo do meu quarto, mas até aí tudo bem, porque eu morava com bastante gente e eu imaginei que era minha mãe entrando no quarto pra ver se as crianças estavam bem. Ela fazia isso sempre. Daí eu resolvi levantar pra ir no banheiro e tal. E quando eu voltei pro quarto, gente, tinham umas roupas que eu deixava ali do lado da minha cama. Quando eu voltei pro quarto, essas roupas estavam espalhadas em volta da minha cama. Tinha chapinha, tinha secador. Tava uma completa bagunça. E eu achei que era minha outra irmã que tava mexendo nas minhas coisas, o que acaba sendo normal, ela mexia de vez em quando. Daí eu fiquei tranquila e voltei a dormir. Daí, na manhã seguinte, eu fiquei curiosa, sabe? Eu fui perguntar pra minha mãe se ela tinha ido lá no quarto. Ela falou que não. Inclusive, ela não tinha ouvido nada de madrugada. E minha mãe tem um sono muito, muito, muito leve. Daí eu perguntei pra minha irmã também se ela foi no meu quarto, se ela mexeu nas minhas coisas. Ela falou que ela não mexeu em nada, que ela não foi lá naquela noite. Nessa hora, eu fiquei apavorada, gente. Não passava nem Wi-Fi. De verdade. Porque eu sempre sentia, né, que nem eu falei, que eu sentia alguém me observando quando eu tava lendo no quarto. Eu sentia uma presença, mas essa presença nunca me fez mal nenhum. Eu acho, de verdade,
verdade que era um morador antigo dessa casa, sabe? Que queria chamar a minha atenção de alguma maneira. Só que acaba que eu não entendo de nada disso. Fim da segunda história. E, gente, eu quero ter a paz de espírito da Juliana. Eu sinto alguém me observando enquanto eu leio. Mas eu fico de boa. Tem cheiro de cigarro. Mas deve ser um vizinho. Porque mexeram na minha roupa. Deve ser minha irmã, gente. Porque eu vi uma sombra. Minha mãe! Gente, tudo ela tem uma justificativa. Pra ela tá tudo bem. Se aparecesse alguém na frente dela, o espírito... um antigo morador, gente. Tá tudo ótimo. Você quer um cafezinho, meu senhor? Eu passo agora. Afinal de contas, a casa dele, né? Não é? Antigo tava lá antes. Eu vou sair daqui pra você ficar melhor. Você quer a minha cama? Você quer dormir na minha cama? Não tem problema, eu durmo no sofá. Tá tudo bem. Eu acho que essa seria a atitude da Juliana, gente. Eu quero ter essa paz de espírito. E eu acho ótimo também que ela falou assim, deve ser um morador antigo, ele deve estar tentando se comunicar comigo de alguma forma, mas ela termina a história falando que ela não entende de nada disso. Então, se ela entendesse, capaz dela tentar falar com esse homem, falar assim, o que você pôs não? Qual? Que tá mexendo minhas coisas, tá fazendo bagunça, tá causando um transtorno. Então, assim, achei a Juliana uma pessoa evoluída. Minha meta de vida é ser essa pessoa, porque a gente aqui em casa, a gente ouve um barulhinho, a gente já quer trancar todas as portas. A gente já quer ficar assim, se eu sinto que eu tô sendo observada, eu já quero chorar, sair correndo. Entendeu? A Juliana continua lendo o livro dela. Então, é sobre isso, Vitor. O que você acha? Eu também acho que é isso, mas eu fiquei na dúvida também se não foi a irmã dela realmente que mexeu nas coisas, que sempre mexia. De madrugada, gente. O que me pegou foi de madrugada. Pode ter mexido antes, ela só ter visto de madrugada. Gente, se vocês ouvirem enquanto o Vitor fala, é que ele não sossega o facho na cadeira. Desculpa, gente. Não sossega o facho. Tá conversando com vocês, tá assim. Não entendo. Mas eu acho que é isso, Juliana. É a nossa meta, assim. Eu não acho que foi sua irmã mesmo, não, tá? Acho que foi fantasma. Vê isso aí. Uma outra coisa que me chamou a atenção na sua história. Vê isso aí, você tá mandando ela ver, ela vai dar espaço pro fantasma lá. Não vê nada, não. Não vê então, não. Joga sal em volta da casa inteira. Outra coisa que me chamou muita atenção nessa história, achei muito interessante que a sua irmã tem 12 anos de idade e seu filho tinha 11. Então, eles casam a idade. Nossa, eles devem se divertir bastante juntos, né? Porque casa a idade. Obrigada, era só esse comentário. Achei interessante isso. Tem nada a ver com o terror fantasma, não. Mas obrigada, a gente pode ir pra próxima história. Para que essa cara de terror. É que, quando eu tava lendo, eu achei interessante. A terceira história, gente, é do Lucas Fidelis. E eu quero me desculpar com o Lucas, porque a sua história é maravilhosa, incrível. Eu não te ignorei. É porque eu vou explicar. Eu pedi no Instagram histórias de pessoas que tinham passado por paralisia do sono e tal, pra gente trazer no vídeo, que é esse vídeo aqui que tá no card. Algumas pessoas mandaram, e assim que as pessoas mandaram, eu já peguei relato, fiz roteiro e gravamos. Aí o Lucas comentou assim, não veio aí, esse velho não leu meu relato. Li sim, está aqui agora nesse vídeo. Porque, gente, incrível, o relato do Lucas, inclusive, fiquei com medo, é sobre isso. E é sobre paralisia do sono, pra quem gosta desse assunto, já vem aí mais uma história. Eu tava na casa da minha tia, num domingo, e aí eu almocei e quis tirar aquele cochilinho gostoso depois do almoço. E eu fui pra um quarto que não tinha porta, assim, só tinha o batente, sabe, da porta. E a cama que eu tava deitada ficava exatamente de frente pra essa porta, né, porque não tinha porta. Daí eu lembro que eu acordei, não consegui me mexer e, gente, que situação terrível do cão, tá? Porque eu tentava e não mexia nem um dedinho. Daí eu vi meus tios acordarem, eles começaram a se arrumar pra ir pra igreja e eu conseguia ver eles passando ali no corredor. Daí eu fiz muita força e eu senti que eu caí da cama, mas eu ainda tava paralisada. Daí eu continuava vendo meus tios passarem pra lá e pra cá e eu pensei assim, gente, não é possível que eles não estão me vendo aqui caída no chão? Só que eu me dei conta, gente, que meu corpinho tava pleno na cama, deitadinho, tranquilo lá. Chegou certo momento que eu entreguei pra Deus, aceitei e acabei pegando no sono de novo. E quando eu acordei, já tava tudo normal. A segunda vez que eu tive paralisia do sono, inclusive foi na casa desses mesmos tios. Eles foram viajar e me pediram pra ficar na casa deles, porque ia chegar um móvel que eles tinham comprado e eu decidi dormir na sala, porque a casa era muito grande, se eu dormisse no quarto, capaz de eu não ouvir a campainha. Daí eu acordei 8 horas da manhã, aí eu fiquei naquela coisa de ficar um pouquinho acordada e tal, e acabei pegando no sono de novo. Depois de um tempo eu senti a minha consciência acordando, mas o meu corpo não. E eu entrei no estado de paralisia do sono,
comecei a ficar muito preocupada porque eu pensei assim, até que horas que isso vai estar durando? Porque os entregadores podem chegar. Se chegar, se tocar a campainha e eu estiver aqui, eu não vou conseguir me mexer. Aí eu comecei a ficar ansiosa, que meu Deus, vai chegar entregador. Ouvi um barulho no portão. Ouvi alguém chamando. Eu pensei assim, não é possível, eu tenho que sair desse estado. E eu comecei a ficar nervosa, tentando sair. E fiquei preocupada porque eu ia levar esporro. Porque eu tinha dormido demais. Pra piorar a situação, eu comecei a ver pessoas andando pela casa. E eu não conseguia ainda me mexer e eu não conseguia fazer nada. Eu me senti muito impotente, assim, além de sentir muito medo. Era como se essas pessoas estivessem roubando a casa e eu não conseguia fazer nada pra impedir. Eu lembro que mesmo eu paralisada, eu comecei a chorar e eu senti as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Depois de um tempo, eu acabei conseguindo me mexer, mas eu não lembro se eu peguei no sono ou se eu realmente consegui me mexer ali na hora, eu não lembro. E eu percebi que não tinha ninguém na casa, era tudo meio que paranoia minha, medo e tal, alucinação. Mas eu fiquei preocupada com a parte dos entregadores, que eu não sabia se eles tinham chamado de verdade ou se foi coisa da minha cabeça. A minha resposta veio mais tarde, quando os entregadores chegaram na residência. Eu estava acordada dessa vez. E aí eu perguntei pra eles, vocês vieram aqui mais cedo? Vocês já tentaram vir aqui de manhã? E eles falaram que não, que era a primeira vez que eles estavam entregando lá, a primeira tentativa de entrega. Então eu fiquei mais tranquila. Mas até hoje eu tenho medo de dormir na casa desses meus tios, com medo de acontecer paralisia do sono comigo novamente. Fim da terceira história, e eu gosto das prioridades. Eu gosto das prioridades. Eu queria falar na hora, até. Que, gente, a nossa cabeça, ela tem umas prioridades mesmo muito esquisitas, né? Porque eu ficaria com essa preocupação também. Eu ia ficar apavorada. Essa noite, gente, eu tive um sonho que... Nossa, era uma coisa que eu tava preocupada, mas eu sei que até Wagner Moura apareceu no meu sonho. E eu contei pro Vitor quando eu acordei, e ele falou assim, Sibeli, de onde você tirou Wagner Moura? Eu falei, eu não sei. Mas ele tava me atravancando, me atrapalhando no que eu tinha que fazer o Wagner Moura. Então, assim, complicado a nossa cabeça de vez em quando. Eu ia falar exatamente o que você falou no final. Eu teria medo de dormir na casa desses tios de novo, porque as 2 vezes aconteceu lá, fica complicado. Coitados entregadores lá, chamando também a pessoa na paralisia do sono. Vitor, mas imagina. Não, gente. Imagina o desespero mesmo. Tocando interfone, tocando a campainha, a pessoa chamando no portão, você paralisar de paralisia do sono. Triste, muito triste essa situação, não quero. Não quero, gente, não quero. Mas não quero paralisia do sono em circunstância nenhuma. Estou dispensando. Essas foram as histórias de hoje. Se você tiver uma história parecida com essas, ou histórias também que não tem envolvimento de fantasmas necessariamente, mas uma situação de perrengue, uma coisa assustadora, manda pra gente que a gente vai adorar contar aqui. Envia para contato@gmail.com. Contato na terra do medo @gmail.com. E se você gostou desse vídeo, já aproveita e assiste o da paralisia do sono, que talvez você vá gostar desse vídeo, ou então vai pra nossa playlist de Reddit do medo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.